Oi, eu sou Alexandre, e esse anime é o Chainsaw Man. O anime começa com um jovem chamado Denji, que acorda numa fábrica velha e desgastada. Assim que ele abre os olhos, ele já tem que correr para o trabalho, porque está afundado em grandes dívidas. A situação dele é tão difícil que ele já até vendeu um rim e seu olho direito. Mas mesmo depois de fazer tudo isso, ele ainda deve uma fortuna. Sim, aproximadamente 38 milhões e 40 mil ienes. Por isso, ele trabalha caçando demônios, mas não sozinho. Ele faz isso junto com seu bichinho de estimação demoníaco, o Posta, que tem poderes de motosserra. E juntos, eles enfrentam outros demônios. E fazendo isso, o Denji ganha um pouco de dinheiro. E infelizmente, essa é a vida que eles vivem. Já que essa dívida gigantesca é com ninguém mais ninguém menos que a Yakuza. Sim, a maior organização criminal do Japão. Um certo dia, o Denji e o Posta encontraram um demônio em forma de tomate, que foi facilmente derrotado pela nossa dupla que já está há anos no serviço. Logo depois disso, o chefão da Yakuza aparece e disse que iria vender o demônio morto no mercado negro e que ele valeria aproximadamente 180 mil ienes. E descontando todas as contas e juros desses 180 mil, o Denji ficaria com apenas 1.800 ienes. E apesar de ser pouco, era assim que ele conseguiria sobreviver por mais alguns dias. Então ele comentou com Posta que o jantar daquela noite vai ser um pedaço de pão. Nesse mesmo momento, o motorista pergunta para o chefe da Yakuza por que eles contratam um moleque para caçar demônios. E o chefe explicou que o Denji está tentando pagar uma dívida antiga de seu falecido pai. E os verdadeiros caçadores de demônios jamais trabalhariam para a Yakuza, mas o Denji faz o que eles mandam. Então, a fim de provocar o Denji, o motorista chama ele de cachorro e oferece 100 ienes para ele comer um cigarro. E infelizmente, como ele precisa muito desse dinheiro, ele aceita. E o chefe da Yakuza diz que vai chamá-lo novamente quando um novo trabalho surgir. Depois de receber o dinheiro do motorista, o Denji tira o cigarro da boca e conta para o Posta que aquela grana vai dar para mais 3 dias. Então, eles voltaram para casa. Chegando lá, ele dá o pão para o Posta e diz que para as pessoas normais, comer pão com geleia é o básico, mas para eles, isso é um luxo muito distante. Ele ainda comenta que queria ter uma vida tranquila e que um dia ele sonha em ter uma namorada e sair para passear, mas duvida que isso vai acontecer. Enquanto viajava em seus sonhos, o Denji se lembra de seu pai, que se matou e deixou todas as suas dívidas para trás. E a Yakuza não teve nenhum pingo de dó dele e falou que ele teria um dia para pagar 70 mil ienes, ou ele iria se dar muito mal. E depois que ele recebeu esse aviso, o demônio da motosserra surgiu. Mas o Denji já tinha aceitado o seu destino e estava pronto para morrer. Mas assim que ele viu que o pequeno demônio estava extremamente machucado e também estava prestes a morrer, ele resolveu fazer um trato com ele e ofereceu seu sangue em troca de ajuda. E foi nesse momento que o Pacto pela Sobrevivência estava formado, e ele foi contratado como um caçador de demônios, já que não teria nenhum outro jeito dele conseguir aquele dinheiro em apenas um dia. E foi assim que ele negociou sua liberdade com Yakuza. De volta para o presente, o Denji continua falando sobre seus sonhos com o Posta, falando sobre como ele queria comer um pão com geleia, jogar videogames e dormir agarradinho com uma garota. Mas logo em seguida, ele tossiu e muito sangue saiu de sua boca, o que o deixou extremamente preocupado, já que sua mãe tinha falecido por uma doença no coração. Nesse mesmo momento, o chefe da Yakuza bate na sua porta, avisando que um novo serviço tinha surgido. Então ele entrou dentro do carro e foi até uma velha fábrica que ficava no fundo de uma floresta. Assim que eles entraram no local, o Denji sentiu que algo estava esquisito, já que ele não tinha encontrado nenhum demônio, e o chefe da Yakuza que estava conversando com ele, de repente, ficou em silêncio. E assim que o chefe voltou a falar, com uma forma extremamente fria, ele comentou que o Denji é um cachorro leal, mas ele não suporta o cheiro de cachorros. E inesperadamente, o Denji toma uma facada pelas costas, que também acertou o Posta. E o chefe da Yakuza então revela que ele fez um pacto com o demônio para obter mais poder. Mas na verdade, ele acabou apenas se tornando um peão. E assim como o chefe deles, todos os membros da Yakuza tinham se transformado em zumbi e viraram escravos daquele demônio. Imediatamente, o demônio zumbi, que odeia qualquer tipo de caçador, manda que todos os seus escravos matem o Denji. Mas mesmo gravemente ferido, ele não está pronto para desistir da sua vida. E segurando o Posta, ele começa a correr, o máximo que ele conseguia. Mas isso não foi suficiente. E ele foi encurralado e brutalmente acertado por todos os zumbis que estavam lá. No meio de toda aquela dor e sofrimento, em seus últimos segundos de vida, ele começa a refletir como nunca desejou riquezas, apenas uma vida simples e normal. E de novo, seu sonho parecia extremamente distante. E quando tudo parecia que estava perdido, o Denji e o Posta são deixados para morrer dentro de um latão de lixo. Mas acidentalmente, o sangue do Denji entra na boca do Posta, e um milagre aconteceu.
Assim que o Pochita sentiu o gosto daquele sangue, ele conseguiu se conectar com ele. Então ele se lembrou de algumas palavras do Denji, dizendo sobre a possibilidade de um demônio assumir um corpo morto. Além, é claro, de todos os sonhos e vontades que o Denji tinha. Nesse momento, deixou o Pochita extremamente emocionado e, ao mesmo tempo, decidido. Então, enquanto ele oferecia seu coração ao Denji e se fundia com ele disse que queria ver todos os sonhos e desejos do garoto se realizarem. E assim que eles se fundiram por completo, milagrosamente, o Denji estava curado e tinha se transformado. E agora, ele era um meio demônio, e com seus novos poderes, ele decide enfrentar toda aquela ordem de zumbis, e até mesmo o demônio zumbi, já que ele estava determinado a proteger o legado e os sonhos que ele partilhou com o Pochita. E após uma batalha intensa, o Denji supera todos os zumbis e divide o corpo do demônio zumbi ao meio, com sua motosserra, chocando todos com sua força e resiliência. Depois dessa batalha, os caçadores de demônio oficial chegaram no local e encontraram o Denji coberto de sangue, mas triunfante. E inesperadamente, uma caçadora se aproxima dele, impressionada e sem medo. E ela comenta sobre a natureza do garoto, já que ele não era nem humano e nem demônio. E antes do Denji desmaiar, a garota segura ele. E o abraço dela foi tão bom que ele literalmente ficou derretido. E enquanto ela o segurava, ela lhe deu duas opções. Ou ele seria tratado como um demônio e ela teria que matá-lo, ou ele seria tratado como humano, mas iria ter que virar um bicho de estimação para ela. E depois de ouvir suas opções, ele perguntou se ela iria alimentar ele e o que teria de café da manhã. E assim que a garota o ofereceu pão com geleia, além de várias outras coisas, ele imediatamente concordou com a oferta e ficou ansioso por ter um momento de paz depois de tanto caos em sua vida. Agora dentro do carro, a barriga do Denji começa a roncar. Ao escutar aquele som, a garota falou que ele seria o seu novo cachorrinho. E as únicas respostas que ele podia dar era sim ou woof, e nunca dizer não. Já que segundo um amigo dela da forense, cachorros que não têm mais utilidade devem ser eliminados. E obviamente, não estamos falando de cachorros aqui, senão eu já estaria puto com ela. Depois de escutar aquilo, o Denji ficou preocupado com o que estaria por vir em sua vida. E nesse momento de dor, lembrou que seu querido Pochita deu sua vida para ele. Mas poucos segundos depois, sua preocupação desapareceu, já que ela falou que iria alimentá-lo de graça, e ainda por cima, emprestou sua jaqueta para ele. Nesse momento, ele ficou encantado. Para ser mais específico, completamente apaixonado, pois em toda a sua vida, ele foi tratado como lixo. E escutando uma garota linda como essa tratando ele dessa forma, ele ficou completamente derretido. Chegando no restaurante, assim que ele pediu um udon e um cachorro quente, ele dá uma leve desmaiada nos peitos da garota, e sente um cheiro extremamente bom vindo dela. Mas logo ele se levantou e pediu desculpas, dizendo que as serras elétricas também cortaram ele, e ele perdeu uma quantidade muito grande de sangue. E como ele tocou no assunto, a garota perguntou como ele se transformou em um demônio. Então ele respondeu que o Pochita deu seu coração para ele. E por mais que seja difícil de acreditar, ele deu sua vida para que ele pudesse viver seus sonhos. Mesmo assim, ela respondeu dizendo que acreditava, já que ela conseguia diferenciar muito bem o cheiro entre humanos e demônios. E ela afirmou que seu amigo com certeza estava vivo dentro dele. Ouvir aquilo deixou o Denji muito feliz. Tão feliz que dessa vez ele realmente desmaiou por completo. Mas assim que ele acordou, parecia que estava sonhando, já que ele tinha um belo prato em sua frente. E para melhorar mais ainda esse sonho, ele disse que não conseguia comer sozinho, e a garota literalmente deu para ele na boca. E se você acha que esse foi o fim, você tá enganado. Aproveitando toda essa situação, ele pergunta o nome dela, e sem perder tempo, qual tipo de cara faz o tipo dela. Ela respondeu que seu nome é Makima, e se fosse para escolher um tipo, seria alguém como ele. Depois disso, eles finalmente chegaram na cidade, e o Denji virou o gado master, pois só de lembrar das palavras dela, ele já estava dizendo que a amava. Então enquanto eles caminhavam, a Makima disse que eles chegaram, no quartel-general dos caçadores de demônios. Ao entrar lá, enquanto a Makima explicava as coisas para ele, tudo que vinha em sua mente é que daqui a algumas semanas eles se tornariam um casal, e ele mal podia esperar por fazer coisas que casais fazem. Ele queria muito isso. Mas depois que ele vestiu seu novo uniforme e ela apresentou ele ao seu novo parceiro, ele caiu na realidade e ficou chocado por descobrir que não iria trabalhar com ela. E pelos próximos 3 anos, ele teria que se dar bem com Hayakawa Aki, seu novo parceiro, que logo puxou pela roupa, dizendo que eles iriam patrulhar a cidade. Mas o Denji se jogou no chão como uma criança, dizendo que não iria, que queria trabalhar com a Makima. Ao ver aquilo, a Makima se aproximou dele e mais uma vez o iludiu, dizendo que para ele trabalhar com ela, ele vai precisar mostrar resultados, e que por isso, ele tem que se esforçar. Começando sua patrulha, o Denji já pergunta ao Ayakawa se a Makima tem namorado. Mal ele sabia que o Ayakawa também gostava dela, então ele levou o Denji até um beco e começou a bater nele, e
falou para ele desistir desse trabalho, já que todas as pessoas que estão nesse ramo acabam morrendo. E se o único motivo pelo qual ele estava lá era a máquina, ele não iria durar nem sequer um dia. Então, achando que ele tinha convencido o Denji, ele vira de costas e iria avisar a máquina que ele desistiu. Mas logo em seguida, o Denji se levantou e começou a chutar sem parar o saco do Ayakawa, que no final desmaiou de tanta dor. Enquanto o Denji chutava sem parar, ele também explicou que agora estava vivendo no paraíso, já que foi a primeira vez que ele foi tratado como uma pessoa. E além disso, ele tem acesso a diversos tipos de comida, e que se ele fosse perder isso, ele preferia estar morto. Depois disso, ele carregou o Ayakawa desmaiado até o escritório da máquina, e disse que o demônio das bolas pegou ele. Mas a única coisa que a máquina queria saber é se eles estavam se dando bem, já que agora eles formariam um novo esquadrão, e inclusive iriam morar na mesma casa, para que o Ayakawa sempre tivesse de olho nele. Embora o Denji estivesse completamente de acordo com tudo aquilo, o Ayakawa estava muito bravo e perguntou o porquê de tudo isso. E a máquina explicou dizendo que o Denji é especial, e por isso, ele vai ter um tratamento especial. Por fim, ela disse que ele pode se transformar em um demônio, e se ele saísse do seu esquadrão ou fizesse qualquer coisa de errada, ele seria tratado como um demônio, e obviamente, seria eliminado. Ou seja, ele teria que trabalhar nesse ramo até o dia de sua morte. Agora, no caminho até sua nova casa, o Denji pergunta ao Ayakawa se a máquina é uma boa pessoa. E ele, sem nem parar para pensar, respondeu que sim, e que ela inclusive salvou a vida dele. E o simples fato do Denji estar vivo ainda significava que ela era uma boa pessoa, já que no fim das contas, ela é uma caçadora de demônios. E pensando nela de novo, o Denji estava com saudades e queria senti-la. Depois disso, o Denji foi aproveitar a vida, se divertindo no banho e comendo um pão com geleia. Mas logo em seguida, um demônio surgiu, e eles foram até o local resolver a situação. E esse demônio tinha tomado controle de um corpo humano, e obviamente, ele precisava ser eliminado. Assim que eles se encontraram com ele, o Ayakawa pediu para o Denji se transformar, para avaliar seus poderes e o quão útil ele seria. Mas o Denji o ignorou, e com apenas uma machadada, decapitou o demônio. E então, ele disse que queria dar uma morte rápida e indolor para o homem. Além disso, quando ele se transforma, é muito doloroso. Essas palavras deixaram o Ayakawa extremamente puto. Ele grudou a cabeça dele num vidro, e falou que ele jamais podia sentir empatia por um demônio, já que a família inteira dele tinha sido morta diante de seus olhos por um. E por isso, ele queria que todos os demônios morressem da maneira mais dolorosa possível. Mesmo assim, o Denji não concorda com ele, e se um demônio quiser ser seu amigo, ele vai aceitar, já que ele não tem nenhum. Então, o Ayakawa foi embora, dizendo que iria se lembrar das palavras dele. E assim que ele saiu, o Denji fala que na verdade não se transformou, porque ele não queria sujar essas revistas que estavam no chão, que definitivamente chamaram muita atenção dele. E por sinal, essa era uma das coisas que faziam parte de seus sonhos, que ele tinha prometido ir atrás assim que o Pochita deu sua vida a ele, e ele estava muito feliz com tudo que tinha alcançado até o momento. E pensando em tudo isso, ele precisava de uma nova meta. E então, a partir de agora, seu principal objetivo é pegar nos peitos. E se possível, da máquina. De volta no escritório dos caçadores de demônio, a máquina diz que a situação mudou. E agora, o Denji terá outro parceiro, ao invés do Ayakawa. E como se o mundo estivesse conspirando a seu favor, esse outro parceiro, na verdade, é uma mulher. E assim como o Denji, ela também é um meio demônio. E assim que ele se encontrou com ela e percebeu que ela também tinha um par de peitos, ele a aceitou como parceira imediatamente. O nome dessa meio demônio é Power. E logo depois que eles foram apresentados, eles já foram patrulhar juntos. Mas diferente da primeira vez, eles são obrigados a patrulhar em cima dos telhados, já que os chifres dela chamariam muito a atenção. E se no meio da patrulha alguns policiais aparecessem, eles só precisavam mostrar seu distintivo, que estaria tudo bem. Enquanto eles procuravam por algum demônio, eles também conversavam. E até aquele momento, tudo que passava na cabeça do Denji era como ele iria pegar nos peitos dela. Mas assim que ela falou que eles provavelmente não encontrariam nenhum demônio por sua causa, ele ficou chocado e pensou que tudo aquilo era um plano do Ayakawa, já que se eles não conseguissem nenhum resultado, a equipe seria desfeita, e isso significaria que ele iria morrer. E por ela ser um meio demônio, ela também estava inclusa. Mas de repente, enquanto ele pensava nisso, a Power sentiu o cheiro de sangue e saiu correndo até lá. E pulando de um prédio super alto, com apenas uma martelada, ela simplesmente fez o monstro virar geleca e gritou como uma maníaca. Agora que o demônio morreu e a situação estava controlada, a máquina chegou no local. E ao invés de dizer que eles tinham feito um bom trabalho, na verdade, ela estava brigando com eles, porque é totalmente contra as regras matar um demônio que o exército já está cuidando. E se qualquer outro caçador de demônio tivesse feito aquilo, eles já teriam sido presos. Mas como eles são uma equipe especial, eles são exceção. Então ela mandou o Denji controlar melhor a Power, e que eles tenham melhores resultados, e se comportem como verdadeiros caçadores de demônio. Já para a Power, ela disse que se ela não controlar a sede de sangue que ela tem, ela não serve para aquele trabalho. Consequentemente, teria que ser morta.
Escutando aquelas palavras e com medo de morrer, ela resolveu colocar toda a culpa no Denji e começou a mentir, dizendo que foi ele quem mandou ela matar o demônio. E isso deixou ele extremamente puto, pois ela só queria tirar o dela da reta. Então eles começaram a brigar igual duas crianças. Mas vendo aquilo, a máquina controlou eles e simplesmente falou para eles melhorarem. Agora sozinhos, enquanto o Denji bebe um refri, ele começa a pensar que talvez esse não seja o melhor momento para querer pegarem os peitos. E de repente, um gatinho surge. E a Power pega ele no colo, dizendo que ela só consegue se entender com gatos, já que por ela ter sangue de demônio, ela instintivamente odeia humanos. E também odeia os demônios, já que um deles, inclusive, sequestrou seu antigo gatinho. E antes dela conseguir salvá-lo, a máquina pegou ela. E depois de tanto tempo que se passou, ele provavelmente já estaria morto. Mesmo assim, ela não vai desistir e está disposta a fazer qualquer coisa para ir atrás do seu gatinho, até mesmo trabalhar com humanos. Ao escutar aquilo, mesmo sabendo que ela estava sofrendo, o Denji disse que não entendia, que ficar assim por causa de um gato era besteira. Ainda assim, ele faria qualquer coisa para pegar no peito de alguma garota, e terminou dizendo que se fosse um cachorro, ele entenderia. Inesperadamente, por mais cara de pau que ele tenha sido, querendo seu gatinho de volta, a Power disse que ele poderia pegar nos seus peitos se ele trouxesse seu gatinho de volta. E automaticamente, o Denji se transformou, ficando muito bravo por um demônio ter roubado um gatinho, dizendo que ninguém nunca poderia fazer aquilo, não enquanto ele estivesse vivo. A reação dele deixou até mesmo a Power chocada. Tudo isso, obviamente, por um par de peitos. Na manhã seguinte, imediatamente, eles estavam no escritório de caçadores de demônio, pegando uma permissão para a Power poder sair da cidade com o Denji. Então, imediatamente, eles partiram para sua nova missão: resgatar o gatinho da Power. Agora dentro de um bondinho, a Power fala que apenas o Denji tem que matar o demônio, já que se ele ver ela, ele muito provavelmente vai chantagear. Isso com certeza ferraria com tudo. Olhando para seus peitos, o Denji diz que sem problemas. E ele ainda compartilhou com ela que entendia sua situação, já que ele também já teve um mascote chamado Posta, apesar dele ser um demônio. Mas mesmo que ele não possa mais fazer carinho nele, tá tudo bem, já que ele vive dentro do seu corpo. Mesmo assim, a Power falou que aquilo era ridículo, dizendo que não passava de um ato de consolação própria, que não existe esse negócio de estar vivo dentro de você, e que os humanos são extremamente esquisitos. Enquanto eles estavam no caminho, a máquina participava de uma reunião importante, onde ela estava sendo pressionada para saber os resultados que ela estava tendo com seus novos bichinhos, já que existem diversos rumores em que outros países estão usando demônios como força militar, e de alguma maneira eles precisam proteger o seu próprio país. Então ela respondeu dizendo que seus resultados estavam ótimos, que seus dois novos mascotes são extremamente promissores. Agora no carro, o Ayakawa pergunta para a máquina o que ela viu no Denji, já que ele é desagradável e não tem nada de interessante. Então ela respondeu dizendo que todos os demônios vêm com um nome, e quanto mais temido é esse nome, mais forte o demônio é. E como o Denji pode se transformar em uma serra elétrica, isso é extremamente interessante, já que qualquer pessoa consegue imaginar uma serra elétrica fazendo diversas coisas. E com certeza, não estamos falando de coisas boas. É só você pensar em qualquer filme de terror. Mesmo assim, o Ayakawa não ficou satisfeito, dizendo que talvez ela esteja certa, mas as convicções do Denji são muito fracas para fazerem parte do caçador de demônios. Mal ele sabe a força de vontade que o Denji tem para dar uma palpada nos peitos. Com certeza, é maior que qualquer convicção que ele tem. Voltando para o Denji e a Power, eles finalmente chegaram no local. Uma casa abandonada, no meio do nada. E novamente, o Denji estava com a sua machadinha, já que ele não queria se transformar em serra elétrica, porque isso fazia ele perder muito sangue. Ao escutar aquilo, a Power só ignorou, dizendo que nunca entenderia o humor dos humanos. Se aproximando da casa, a Power ainda estava junto com o Denji, e isso deixou ele intrigado, já que ela tinha falado que ela não podia nem aparecer para esse demônio, senão ele iria usar o gato contra ela. Nesse mesmo momento, ele percebe que foi traído, mas foi tarde demais, e ela nocauteou ele e arrastou até dentro da casa. Diferente de um demônio fraco, esse morcegão conseguia falar, e como ele estava sem braço, ele sequestrou o gato dela para fazer ela trazer um humano para ele, já que quando os demônios bebem qualquer tipo de sangue, eles conseguem se regenerar, e já fazia muito tempo que ele não comia ninguém, e disse que o sangue de um cara mais novo, com certeza, iria revigorá-lo, mas assim que ele segura o Denji em sua mão e literalmente espreme ele para beber, ele sente um gosto nojento. Tão nojento que ele diz que precisa de outro humano para lavar sua boca. Mesmo assim, seu braço se regenerou. Agora no chão, olhando para Power, o Denji fica com raiva e se lembra das palavras do Ayakawa, em que ele perguntou se ele realmente queria ser amigo de demônios. E ela, que não estava nem aí, chamou os humanos de trouxa, já que eles acreditam em qualquer coisa. Voltando para o morcegão, ele diz que vai comer algumas crianças, umas garotas virgens, uns homens viris e talvez umas grávidas.
Mas a Power interrompe seus pensamentos, dizendo para ele cumprir a promessa que tinha feito e finalmente devolver seu gatinho. Mas como ele ficou puto com ela, ele obviamente não fez isso e engoliu o gatinho com jaula e tudo. Nesse mesmo momento, a Power, que não ligava pra nada, literalmente quebrou e lembrou do seu passado quando conheceu seu gatinho. No primeiro momento, ela iria comê-lo, mas ele era tão magro que ela resolveu engordá-lo antes. E no meio dessa experiência de cuidar dele, ela se encantou. Para ser mais exato, se apaixonou pelo bichinho. E também se tornou mais humano, até que o morcegão sem braço pegou seu gatinho e falou que ela deveria trazer um humano para ele comer, senão ela nunca mais veria ele. Voltando para o presente, o Denji viu desespero nos olhos dela, enquanto ela ficava completamente parada e também era comida pelo morcegão, que logo em seguida saiu voando para limpar sua boca, já que o gosto dela também era nojento. Mas enquanto estava no ar, ele sentiu alguma coisa morder ele, para ser mais preciso, beber seu sangue e regenerar seu corpo que tinha sido espremido. Enquanto ele puxava sua corda para se transformar, ele lembrou de uma vez que o poste desapareceu e ficou desesperado, pensando que ele tinha sido comido por um demônio. Mas assim que ele voltou para casa depois de ter procurado na cidade inteira, lá estava ele num canto, chorando. E o alívio de se encontrar foi tão grande que foi uma das melhores sensações que ele já sentiu. E por incrível que pareça, ele sentiu compaixão pela Power, já que no fim das contas é quase a mesma situação. Finalmente transformado, uma grande luta começa. Além, é claro, de uma destruição em massa da cidade. E a convicção do Denji estava mais forte do que nunca, já que ele falou que vai abrir o morcegão no meio e finalmente sentir aqueles peitos. Durante essa luta sanguinária, o morcegão ficou chocado por descobrir que ele era um demônio. Mais chocado ainda, porque ele estava salvando todos os humanos que apareciam. E diferente dele, ele não queria comê-los. Mas o Denji disse que não estava nem aí para a vida de um humano. E para provar o seu ponto, ele inclusive jogou um carro que tinha um homem dentro. Por sorte, o homem conseguiu pular do carro antes de morrer. Aproveitando a distância e a situação, o morcegão usa um ataque especial, que além de destruir vários prédios, empurrou o Denji com tudo. E ele pensou que tinha o derrotado. E enquanto estava pronto para comer o homem que pulou do carro, no meio dos entulhos, o Denji surge, mais puto do que nunca, dizendo que até o momento ele já aguentou muita coisa e sua vida foi um lixo. E ele ainda nem sequer pegou em um par de peitos. E depois dessas palavras, sua convicção chegou no nível máximo. E assim como ele tinha dito, ele abriu o morcegão no meio. Mesmo assim, ele não ficou feliz, já que a Power e seu gatinho tinham sido comidos. Felizmente, fazia pouco tempo, e assim que o Denji a encontrou no meio de toda aquela sujeira, ele a segurou como se fosse seu namorado. E agora sim, ele ficou feliz. Mais feliz ainda pelo fato dela ter entendido o que ele quis dizer, apenas com gestos. E assim que ela respondeu que ele podia finalmente pegar nos seus peitos, ele enlouqueceu, como uma criança quando ganha um brinquedo novo. Mas no meio desse momento de excitação, assim que ele levantou seu braço, alguma coisa explodiu ele. E quem fez isso foi esse demônio cabeludo, com mamilos que parecem outra coisa. E sendo mais específico, na verdade ela é uma demônia. E assim que ela engoliu o braço do Denji, ela se apresentou como mulher do morcegão. E como o Denji tinha matado ele, agora ele teria que assumir esse posto. E se ele fizesse isso, ficaria tudo bem. Mas depois de fazer uma comparação extremamente rápida, eu não preciso nem dizer quem o Denji escolheu. E agora ele é obrigado a matar outro demônio, para finalmente realizar seu sonho. Mas assim que ele puxou sua cordinha pro round 2, ele percebeu que o gás tinha acabado, já que apenas a ponta da serra elétrica saiu de sua testa. Mas mesmo sem estar 100%, ele sabia que esse round 2 ia ter que rolar, porque senão ele nunca receberia sua recompensa. E por incrível que pareça, mesmo sem um braço e todo molenga, ele estava lutando extremamente bem. Principalmente depois que a demônia cabeluda zoou seu sonho, de finalmente pegar em uns peitos, dizendo que seu sonho era extremamente ridículo. Ao escutar aquilo, o Denji teve um gatilho, e se lembrou de todas as pessoas que falavam a mesma coisa. Aquilo fez sua força de vontade subir ainda mais, e lutar ainda melhor. Mas infelizmente, sua força de vontade não é o suficiente para ganhar uma luta. E assim que ele tomou uma linguada fatal, ele sabia que tinha perdido. Mas o resultado final é o que importa. E antes dele ser comido, o Ayakawa o salva, conjurando uma raposa demônio, que decapitou a demônio cabeluda. Depois disso, o Ayakawa e sua equipe fazem a limpeza do local. Além, é claro, de levar o Denji até o hospital, que mesmo estando vivo, estava se sentindo um derrotado, já que no fim das contas, ele foi salvo. Agora no hospital, assim que o Denji acordou, ele percebe que seu braço foi colocado de volta no lugar, já que assim como a Power e o gatinho, ele tinha sido engolido inteiro. E como ele é um meio demônio, o braço estava novo em folha.
Enquanto ele e o Ayakawa conversa, ele descobre que na verdade os caçadores de demônios são tão fortes, pois eles fazem contratos com demônios. E o preço por ter invocado aquela raposa demônio foi uma parte de sua pele. E esse é mais um motivo para você não ser amigo de nenhum deles. Continuando a conversa, o Ayakawa diz que eles deveriam prender a Power, já que através das câmeras de segurança, eles viram que eles tinham saído da área de patrulha. Encontraram a casa abandonada, além de todo o sangue que escorreu da cabeça do Denji. Mesmo assim, o Denji não quis incriminá-lo, e diz que não se lembra de nada disso. Então, como todas as pessoas que o Denji salvou nesse incidente queriam agradecê-lo, o Ayakawa deixou essa passar, e começou a ver ele com bons olhos. E resolveu dar uma chance para ele, dizendo que se ele estiver disposto a aceitar seus conselhos e levar as coisas a sério, ele vai manter o estilo de vida dele, e não vai mais tentar atrapalhá-lo. E como o Denji não é bobo, obviamente ele aceitou essa oferta, e disse que podia facilmente fazer isso. E embora seu sonho não seja tão grande quanto o das outras pessoas, ele disse que consegue dar tão duro quanto todas elas. E por isso, ele podia esperar boas coisas dele. Depois do Ayakawa sair do quarto do Denji, ele se encontra com a Power e uma outra caçadora de demônio, que por algum motivo usa um tapa-olho. E como o Denji deixou tudo que a Power fez passar, o Ayakawa foi obrigado a soltar ela. Mesmo a garota de tapa-olho, dizendo que isso não era uma boa ideia, que uma hora ou outra ela ia matar alguém. Então ele apenas respondeu dizendo que eles são caçadores de demônio, e eles usam qualquer coisa que eles puderem usar, desde que sejam úteis. E nenhum demônio, ou meio demônio, é amigo deles. Saindo do hospital, o Ayakawa vai até o escritório da máquina para fazer o relatório completo de todas as coisas que aconteceram nesse meio tempo. Depois de escutar o relatório, a máquina ficou incomodada com a distância que o Denji e a Power tinham ido da cidade e da zona que eles tinham que patrulhar. E isso era uma grande violação das regras. Mas o Ayakawa respondeu dizendo que eles simplesmente são muito burros e eles nem se tocaram que tinham ido longe da área de patrulha. E que como eles conseguiram matar 2 demônios que estavam sendo procurados e nenhuma pessoa se feriu, estava tudo bem deixar aquela situação passar. Ao escutar aquilo, a máquina diz que tudo bem, e que talvez ter passado esse tempo com o Denji esteja deixando ele mais mente aberta. Obviamente, o Ayakawa disse que isso era impossível, e que nada tinha mudado. De volta à rotina normal deles, em um belo dia, alguém bate à sua porta. Na verdade, arranca até mesmo a maçaneta. E para surpresa dos dois, era Power e seu gatinho, que segundo a máquina, agora teria que viver junto deles, já que ela não podia morar para sempre no escritório do caçador de demônio. E ela chegou lá literalmente para tirar a paz dos homens, já que assim como o Denji nos primeiros dias, ela só causava caos e destruição por todo lugar que ela passava. Ela jogava fora comida, não sabia usar o vaso sanitário, e ainda por cima, não queria tomar banho. E como a casa tem que ficar em ordem, tudo que ela fazia de errado sobrava para eles. Na noite daquele mesmo dia, enquanto o Denji limpa o vaso que a Power tinha usado, ele xinga ela de todos os nomes possíveis, dizendo que ela estraga absolutamente tudo. Nesse mesmo momento, ela aparece e faz alguns sinais que ele reconhece muito bem. Então ela fecha a porta do banheiro e entra lá com ele, dizendo que ela finalmente vai cumprir sua promessa. Mas existe uma condição, ele só tem direito a 3 apertadas. Uma por salvar o seu gatinho, uma por matar um morcegão, e a terceira e última por ele não ter contado que ela tentou matar ele. Nesse mesmo momento, o coração do Denji estava explodindo, e ele mal podia esperar por finalmente realizar seu sonho. E vendo ela sentada naquele vaso apenas esperando pelo momento, a única coisa que ele falou foi chamá-la de anjo. Sem conseguir se conter e ansioso com a situação, ele já parte para o ataque. Na primeira apertada, o enchimento de peito da Power já sai do lugar, mas aquilo não era um problema, e ela disse para ele que ele tinha direito a mais 2 apertadas. E enquanto ele continuava lá se divertindo, ela ficava fingindo que estava gostando, mesmo ela não sentindo nada, já que no fim das contas, ela não passa de um demônio. Depois disso, ela disse que eles estavam quites, e que ela tinha pago a promessa que ela tinha feito com ele. E parabenizou ele, dizendo que ele finalmente realizou seu sonho. Mas depois de todo esse acontecimento, apenas olhando para a cara do Denji, a gente já sabe que esse sonho se transformou num pesadelo, já que na cabeça dele, aquele momento seria o mais fantástico de toda a sua vida. E no fim das contas, acabou não sendo nada. E isso fez com que ele literalmente se perdesse em seus pensamentos, já que se cada sonho que ele fosse escolher no começo parecesse tão grande e no fim acabasse daquela maneira, ele não via mais motivo para sequer ter algum sonho. Então pelos próximos dias, seu psicológico ficou completamente quebrado, até mesmo quando ele estava no escritório da máquina preenchendo alguns documentos. Mas diferente da Power, que é um demônio, ela é uma mulher e sabe muito bem como manipular um homem, principalmente um homem como o Denji. E percebendo que existia um problema, ela pergunta o que estava acontecendo. E assim que ele explicou para ela que pegou nos peitos pela primeira vez e não sentiu absolutamente nada, ela entendeu a situação e começou a provocar ele de todas as maneiras possíveis, dizendo que esse tipo de coisa é muito melhor quando se tem intimidade. Melhor ainda, quando é uma pessoa que você realmente gosta. Então depois de usar todos os seus truques femininos, absolutamente todos, ela fez o Denji voltar à vida. E novamente,
buscar seus sonhos, que no fim das contas apenas mudou o alvo e fez ele entender um pouco mais sobre o que é a vida. Mas a máquina não fez tudo aquilo sem motivo, já que depois de mexer com a cabeça dele, ela falou que faria qualquer coisa que ele quisesse, desde que ele matasse o demônio das armas. Então, a partir desse momento, o novo objetivo, o novo sonho do Denji se tornou matar o demônio da arma. Então ele imediatamente perguntou onde ele estava. Respondendo a pergunta dele, a máquina disse que não seria tão simples, já que ele é um demônio mais forte que qualquer outro, se não o mais forte de todos. Esse demônio teria surgido alguns anos atrás, quando as pessoas do mundo estavam tentando ficar muito ricas vendendo arma, obviamente, para derrotar demônios. Mas no fim das contas, isso apenas aumentou o caos que acontecia em todas as cidades. E todo esse caos envolvia armas. No mesmo dia do surgimento desse demônio da arma, uma família vivia tranquila em casa. E o filho mais velho dessa família foi chamar seu pai para jogar beisebol, mas ele disse que seu irmão pequeno estava doente e que ele não iria, pois tinha que cuidar dele. Então o irmão mais velho ficou bravo e disse que seu irmãozinho sempre está doente e que se fosse assim, eles nunca jogariam bola. Inesperadamente, seu irmãozinho falou que estava tudo bem e que ele mesmo iria jogar bola com ele. Então eles saíram na neve e começaram a brincar como bons irmãos, mesmo o irmão mais velho estando bravo com o irmãozinho. Mas como é perigoso ficar brincando na neve sendo que ele está doente, seu irmão pediu para ele pegar a bola de beisebol e eles mudarem de brincadeira. E assim que seu irmãozinho entrou na casa, ela literalmente desapareceu. E em menos de 5 minutos, o demônio da arma tinha matado 1,2 milhões de pessoas, em volta de toda a cidade. E absolutamente ninguém chegou a ver ele. Por causa desse acontecimento, o medo por demônios ficou muito maior, deixando todos eles muito mais fortes. Além, é claro, de uma proibição direta de armas ao longo de todo o mundo. Depois de toda essa história, a máquina explicou pro Denji que tem uma única maneira de encontrar o demônio, já que sempre que ele passa em um local, ele deixa parte de sua carne, e essas partes sempre grudam umas às outras, como se fossem algum tipo de imã. E se qualquer demônio consumir um pedaço da carne dele, esse demônio fica mais forte. E se eles conseguirem juntar várias dessas partes, muito provavelmente, ela irá levar até o demônio. E falando nas partes desse mesmo demônio, o Ayakawa e sua parceira tinham acabado de encontrar um. E o Ayakawa mais uma vez falava que o objetivo deles é eliminar todos os demônios do mundo, independente de quão forte eles sejam, já que é o único jeito dele obter a sua vingança. Depois disso, eles foram chamados para matar um demônio, que muito provavelmente estava relacionado com o demônio da arma. E para essa missão, o esquadrão todo do caçador de demônio da máquina se reuniria. Mas chegando lá, o primeiro problema já aparece, já que um dos membros do esquadrão pergunta para o Ayakawa se eles podem confiar nos demônios. E é claro que ele estava falando do Denji da Power, mas ele disse que aquilo não importava, que ele faria os dois irem na frente, e que se eles tentassem fugir, eles matariam eles. E que por isso, ele não precisava confiar neles. Mas diferente desse cara, a garota do tapa-olho resolveu incentivar os demônios. E falou que quem matar o demônio iria ganhar um beijo na bochecha dela. Ao escutar aquilo, tanto o Denji quanto o homem ficaram ansiosos. Mas assim que o Denji se lembrou do momento com a máquina, ele disse que não precisava desse beijo. E que na verdade, não estava nem aí, já que ele já tinha decidido com quem ele iria dar seu primeiro beijo. E ele não iria beijar ninguém, até matar o demônio da arma. Então ele terminou dizendo que fazer coisas safadas é muito melhor quando é entre pessoas que você conhece. E ele nem mesmo sabia o nome dela. Depois de escutar isso, a garota de tapa-olho ficou com inveja. Se aproximou do Denji e cochichou em seu ouvido, dizendo que daria um beijo de língua nele. E o nome dela era Himeno. Agora dentro do hotel, o Denji estava motivado, já que no fim das contas, ele é um homem. E não podia deixar uma oportunidade dessa passar. Já o outro homem não podia deixar ele matar o demônio. Senão, ele não receberia o beijo na bochecha. Enquanto eles brigavam, o Ayakawa e a Himeno conversavam, se perguntando se esses novos recrutas realmente teriam utilidade. Então ela respondeu, dizendo que o Arai não tem muito poder. Mesmo assim, a motivação dele é muito grande. Já a Kobeni é muito tímida. Mesmo assim, ela tem muita capacidade. Então ela perguntou para o Ayakawa se esses 4 vão conseguir sobreviver. Então ele disse que não faz diferença nenhuma, já que daqui a um ano, ou todos eles vão ter morrido, ou vão estar incapazes de continuar trabalhando. Já que foi dessa mesma forma que eles se conheceram. E a única coisa que a Himeno pediu pro Ayakawa quando ele se tornou seu novo parceiro é que ele não morresse, já que todos os outros 6 parceiros dela tinham sofrido esse destino. E segundo ela, eles morreram porque eram inúteis e muito fracos. Continuando a investigação do hotel, o demônio finalmente surge, e ele sai da porta de um dos quartos. E imediatamente ataca o nosso grupo.
mas ele não teve a menor chance, já que ele congelou no ar, e a Power cortou ele no meio. E enquanto a Power pensava que ele tinha congelado no ar por medo dela, a Rimeno disse que não foi isso, e que foi ela quem congelou ele. Então ela explicou que em troca do seu olho direito, ela fez um pacto com o demônio fantasma, e tinha à sua disposição um braço fantasma que ela podia usar a qualquer momento. Mesmo depois de matar esse pequeno demônio, ele não tinha um pedaço de carne dentro dele, e por isso eles tinham que continuar explorando aquele hotel. Enquanto eles subiam as escadas, a Power resolveu desafiar a Rimeno, dizendo que ela facilmente poderia matar a Kobeni e que ela não deveria ficar revelando seu poder para qualquer um. Mas obviamente, a Rimeno não ficou preocupada e mostrou quem realmente manda naquele lugar. Então, depois de subir as escadas, eles se depararam com o grande problema do hotel e perceberam que estavam andando em círculos, já que eles eram incapazes de sair do 8º andar, independente do que eles fizessem. Mesmo assim, eles não desistiram e tentaram diversas coisas para tentar sair de lá. Desde entrar em cada quarto do hotel, subir e descer as escadas, tentar achar algum galpão no chão, ou até mesmo no teto. Mas nada daquilo funcionou, e por causa disso, a Kobeni ficou maluca, pois em sua cabeça, eles não tinham como sair de lá, e finalmente chegou a hora de sua morte. Ao ver a reação da Kobeni, a Power começou a dar muita risada. Já a Rimeno se aproximou para tentar acalmá-la, e enquanto isso, o Denji resolveu aproveitar essa possibilidade e tirar uma bela de uma soneca. Já que, segundo o Ayakawa, o poder daquele demônio era parar o tempo e prender eles em uma dimensão completamente diferente. Algumas horas se passaram, e a Rimeno foi acordar o Denji, dizendo que eles estavam com pouca comida, e a luz estava prestes a acabar. E infelizmente, eles não tiveram nenhum progresso em sair de lá, e nesse tempo todo que o Denji estava dormindo, o Ayakawa não parou nem sequer por um segundo de tentar sair daquele lugar. Já o Arai tinha desistido, e assim como a Kobeni, achava que iria morrer. A Kobeni, que já estava maluca antes, estava até mesmo pensando em beber água do vaso sanitário, então a Rimeno nocauteou ela e botou ela para dormir. Já a Power não tinha mudado absolutamente nada, e assim como o Denji, ela estava totalmente tranquila com aquela situação. Enquanto eles estavam entediados, eles conversavam sobre diversas coisas. Inclusive, uma das histórias que a Rimeno contou é que há muito tempo atrás, foi ela quem fez o Ayakawa começar a fumar, mesmo ele dizendo que seria apenas uma única vez. E falando no Ayakawa que não estava presente no quarto, ele finalmente chega para descansar. E a primeira coisa que ele pede para Rimeno é que ele quer fumar um cigarrinho. Infelizmente, ela só tinha aquele que ela estava fumando. Mesmo assim, isso não impediu ele, já que no fim das contas, era o que tinha. Enquanto ele aproveitava aquele momento, ele disse que tinha más notícias, já que o pequeno demônio que eles tinham matado estava crescendo sem parar. E naquele momento, ele estava gigantesco. Ele nem sequer cabia nos corredores daquele hotel, e sua aparência era completamente nojenta. E assim que ele encontrou os caçadores de demônio, ele já falou que queria fazer um contrato com eles, dizendo que se eles entregassem o Denji para ele e deixassem ele comê-lo, ele iria deixar todos os outros saírem de lá. Nesse mesmo momento, a Kobeni, que escutou tudo aquilo de seu quarto, pega uma faca e corre para cima do Denji, dizendo que ele tinha que ser comido, que ela não poderia morrer naquele lugar. Mas o Ayakawa e a Rimeno impediram que ela matasse ele, e com muita facilidade nocautearam ela. Então, usando seus poderes, eles tentaram atacar aquele demônio, mas infelizmente, o Ayakawa não conseguia invocar a sua raposa, e os ataques que a Rimeno fez com seu braço fantasma eram completamente inúteis. Mas em resposta ao ataque deles, o demônio resolveu falar que aquilo era inútil, já que seu coração não estava no 8º andar, e eles podiam ficar atacando ele o quanto eles quisessem, já que na verdade eles estavam dentro de sua barriga, e o único jeito de sair de lá era se eles fizessem um contrato. Ao escutar aquilo, o Denji disse que era completamente estúpido acreditar no demônio, já que não era certeza que se eles entregassem ele, o demônio realmente iria cumprir sua parte da promessa. Mas pro azar dele, ele estava enganado, já que Rimeno explicou que quando um demônio faz um contrato, ele é obrigado a cumprir ele, senão ele acaba morrendo. Então, se eles realmente decidissem fazer esse contrato, eles poderiam facilmente sair dali. Mesmo assim, aceitar o pedido do demônio estava fora de cogitação, já que tanto para o Ayakawa quanto para Rimeno, se um demônio estava disposto até mesmo a fazer um contrato para matar o Denji, isso iria favorecer muito o lado deles. E isso era completamente inaceitável, já que no fim das contas, caçadores de demônio estão ali para matar demônios, e não fazer contrato com eles. Diante de toda essa situação, eles de novo voltaram para a Estaca Zero, já que eles não tinham nenhum jeito de sair daquele lugar, e talvez a única opção fosse usar a espada que o Ayakawa carrega. Mas se chegasse a esse ponto, infelizmente era o Denji que iria ter que morrer, já que se o Ayakawa usasse sua espada, ele perderia grande parte de sua vida, e a Rimeno de maneira nenhuma iria permitir que isso acontecesse. Enquanto os três conversavam sobre isso no corredor, a Kobeni mais uma vez enlouqueceu, e disse que era culpa da Power que eles estavam presos naquele lugar, e que ela estava usando algum tipo de poder para ajudar aquele demônio. E todas as vezes que ela enlouquecia, ou algum deles tinha medo daquele demônio, ele crescia mais ainda.
e ficava cada vez mais forte. E nesse último surto dela, o demônio conseguiu força suficiente para finalmente atacar. Todo o 8º andar começou a ficar inclinado e levando diretamente para a boca daquele demônio, deixando nossos caçadores de demônios sem mais nenhuma opção. Além, é claro, de matar o Denji. A Kobeni e o Arai estavam completamente desesperados, gritando e chorando como se fossem duas crianças, já que no fim das contas, eles não queriam morrer, e eles estavam implorando para matarem o Denji. Ao presenciar tudo aquilo, o Ayakawa diz que vai usar sua espada, mas antes que ele conseguisse se mexer, a Himeno prendeu ele com seu braço fantasma, e disse que ele não iria usar sua espada, que essa não era uma opção que ela iria permitir. Enquanto ela falava isso, a Power, o Akai e a Kobeni deram a volta e chegaram do lado em que eles estavam. E sem pensar duas vezes, a Kobeni foi atacar o Denji com uma faca. Mas inesperadamente, o Ayakawa entra na frente daquela faca e não permite que ele fosse esfaqueado. E é atingido em seu lugar. Mal conseguindo respirar, o Ayakawa diz que concorda com a opinião dele, dizendo que realmente o Denji não é um cara legal e muitas vezes perturba ele. Mesmo assim, ele precisa do Denji, já que ele sozinho não vai conseguir derrotar o demônio da arma. E por isso, ele não é alguém que merece ser esfaqueado. E ele não vai deixar que ninguém mate o Denji daquele jeito. Rapidamente, o Denji fala para Power usar seu poder de controle de sangue e parar o sangramento do Ayakawa. E a Himeno, que até aquele momento estava calma, também se transforma em uma criança. Fica desesperada e perde o controle da situação, já que ela estava com muito medo que o Ayakawa fosse morrer. No meio de toda aquela gritaria, o Denji fica cansado e fala que tudo bem, que ele vai ser comido então. Mas ele não vai ser comido de uma maneira muito fácil. Ele vai se transformar e lutar por sua vida. E para finalizar sua frase de impacto, ele diz que a Himeno não podia esquecer que se ele matasse aquele demônio, ela ia ter que dar um beijo nele. Antes de pular e partir pro ataque, ele fala seu plano para todos os outros, dizendo que ele só tem que fazer aquele demônio sentir tanta dor, que ele vai querer se matar ao invés de ficar tendo que enfrentar ele. E agora com o plano formado, ele literalmente corre pro abraço, ou melhor dizendo, pra boca. E por incrível que pareça, ele fez isso com um grande sorriso em seu rosto. E assim que ele foi comido, ele se transformou e começou a usar seus poderes para causar o máximo de dor naquele demônio. Ao ver aquela luta, seus colegas de trabalho literalmente ficaram espantados, já que parecia uma briga entre animais. Não tinha nenhum tipo de restrição e era sangue para todo lado. E esses animais eram literalmente imortais, já que todas as vezes que o Denji se machucava, ele mordia aquele demônio e engolia seu sangue, fazendo todo o seu corpo se regenerar. E quem ficou mais fascinada com aquela luta foi a Himeno, que inclusive lembrou de seu antigo chefe, dizendo que caçadores de demônio têm que ser malucos, pois todos os demônios se alimentam do medo das pessoas. E o melhor jeito de lutar contra eles é ser maluco o suficiente para não temê-los. E por esse motivo, inclusive, ela tentou fazer o Ayakawa sair do serviço público e fazer trabalhos mais fáceis, onde os caçadores têm um risco de vida menor, já que no fim das contas, ele não é maluco, e com certeza, ele tem muito medo do demônio da arma. Mas com certeza, o Denji era diferente, já que o tempo todo que ele estava lutando contra aquele demônio, ele mantinha um sorriso em seu rosto, e a loucura em sua mente era tão grande que ela jamais iria acabar. E pelos próximos 3 dias, ele ficou serrando aquele demônio sem parar, e seu plano insano funcionou. E no fim das contas, o demônio sentiu tanta dor que mostrou seu coração para ele e pediu para ele matá-lo. E depois de todo esse esforço que o Denji fez, assim que ele saiu daquele hotel coberto de sangue, ele literalmente apagou. Então a Himeno e a Power iriam carregar o Ayakawa e o Denji até o hospital, enquanto os outros dois iriam fazer o relatório do que aconteceu naquele hotel. Alguns dias depois, o Ayakawa e a Himeno já estavam caçando novamente. Então ela disse que a empresa iria fazer uma festa de boas-vindas para os novos recrutas, e que esse evento seria muito bom para resolver os problemas que a equipe tinha, já que tanto a Kobeni quanto o Arai estavam pensando em pedir demissão. E obviamente o motivo disso é porque eles queriam que o Denji tivesse morrido naquele hotel. E depois que ele salvou a vida deles, um grande remorso pesou na consciência. Então a Ayakawa falou que estava dentro, mas que ele queria que o evento fosse essa semana, porque na semana que vem, a Makima estaria viajando, e ele queria muito que ela fosse. E falando na Makima, a Himeno diz que provavelmente ela sabe de algum segredo sobre o Denji, já que antes dele ter se juntado à equipe, ela viajava o tempo todo. E nos dias de hoje, ela fica muito mais próxima e o tempo todo atenta, como se estivesse acompanhando e soubesse de algo. O Ayakawa também fica curioso, mas de nada adianta pensar sobre aquilo. Então eles decidiram apenas perguntar para ela quando eles estivessem na festa. E chegando lá, toda a 4ª divisão estava reunida, e mais felizes do que nunca, já que toda aquela refeição era de graça para eles. Como de costume, a Power continuava fazendo suas esquisitices, e o Denji, como sempre, aproveitava suas oportunidades. E assim que ele viu a Himeno, ele já perguntou quando aquele beijo iria rolar, mas ela mentiu, dizendo que estava muito sóbria, e
que depois que ela bebesse um pouco, ela iria se soltar. Então, enquanto isso, o Denji, a Kobeni e o Arai se apresentavam, e todos os outros que estavam lá escutavam calmamente o hobby e o nome de cada um deles. E nesse meio tempo, a máquina que estava atrasada chegou, e não tinha momento pior para ela chegar, já que ela até mesmo escutou o Denji falando que finalmente iria dar seu primeiro beijo, e ela já perguntou se ele iria beijar alguém. Rapidamente, ele respondeu dizendo que não. Mas assim que a Rimeno olhou pra ele e perguntou, ué, você não vai me beijar? Ele já respondeu rapidamente também, dizendo que óbvio que sim. Então, para ele não se complicar com essa situação, ele finalmente foi esperto uma vez na vida. E mudou de assunto, perguntando se a máquina já soube de toda a sua luta no hotel. E no fim das contas, seu plano funcionou. Já que logo em seguida, o Ayakawa perguntou pra máquina se ela sabia de alguma coisa sobre o Denji. Pois desde que ele chegou, o número de demônios que tem o fragmento da arma em seu corpo aumentou muito. E ele queria saber se aquilo tinha alguma relação. Então ela propôs um desafio, e disse que se ele bebesse mais que ela contaria. Mas por incrível que pareça, a máquina ganhou. Já que tanto o Ayakawa quanto a Rimeno estavam até dormindo na mesa. Até que a Rimeno se levanta e começa a beijar o Denji do nada. E dá um beijo literalmente inesquecível pra ele, já que ela até mesmo vomitou em sua boca enquanto beijava. E isso inclusive fez ele lembrar de quando ele zoava com os ratos por estarem comendo vômito. E que esse era o pior tipo de coisa que poderia acontecer. E pra piorar toda essa situação, enquanto ele vomitava no banheiro, ele só pensava que a máquina tinha visto tudo. E depois de vomitar todas as suas forças, ele desmaiou. E pro azar dele, quem estava cuidando dele era a Rimeno. E mais uma vez, a máquina soube que eles estavam juntos. Agora que ele acordou, tudo em sua volta estava escuro. Ele não sabia onde estava, e tudo que ele queria naquele momento era muita água. E assim que a Rimeno escutou aquilo, ela já chegou no quarto, e ao invés de água, deu cerveja na boca dele, com sua própria boca. Começou a passar a mão em todo o seu corpo, subir em cima dele, e no fim das contas, mandou ele deixar a máquina pra lá, e perguntou se ele queria fazer. E mesmo assim, o nosso virgão não entendeu aquela pergunta. Mas timidez não faz parte do dicionário da Rimeno, e ela foi direto ao ponto, e falou para eles fazerem amor. Mas obviamente, sem sentimentos. Ainda nervoso com aquela situação, o Denji se perguntou se deveria realmente fazer aquilo. Mas conforme as coisas foram esquentando, não era mais a cabeça de cima que estava pensando. Mas pro azar dele, a hora que a Rimeno estava mexendo em suas calças, ela tirou um pirulito de seu bolso. E esse pirulito fez ele lembrar da máquina, já que quando eles estavam no restaurante ele estava extremamente bêbado. Foi ela quem cuidou dele, e inclusive foi até a farmácia comprar remédios para ele. E naquele momento de depressão do Denji, ele perguntou para ela se toda vez que ele fosse beijar alguém, ele iria lembrar do gosto de vômito que sentiu. Então, para alegrar ele, a máquina disse que não, já que ele vai ter muitas outras primeiras experiências, e não vai dar tempo de lembrar do vômito. E ela demonstrou isso, tirando o pirulito de sua boca e colocando na boca dele, dando o primeiro beijo indireto de toda a sua vida. E o sabor dele era docinho. Agora deitado no chão, o Denji se desculpa com o poste, já que com certeza queria ter continuado com a Rimeno, mas o Denji queria muito que a sua primeira vez fosse com a máquina, e por isso ele precisa matar o demônio da arma. Depois disso, ele apagou, e na manhã seguinte, a Rimeno já acorda ele, perguntando se ele quer café da manhã. E enquanto eles conversavam, ela estava preocupada e perguntou o que aconteceu durante a noite passada, já que ela estava completamente bêbada e não se lembra de nada. E ela poderia até mesmo ser presa se ela tivesse tentado seduzir um cara de menor. Então o Denji respondeu que jamais trocaria a máquina pela mulher vômito, e que ela podia ficar tranquila, que nada aconteceu. Ao escutar aquilo, a Rimeno perguntou pro Denji se ele amava a máquina. E sendo direto e reto, ele respondeu que sim, mais do que tudo nesse mundo. E que mesmo se ela tivesse uma personalidade ruim, ele ainda assim continuaria amando ela. Então, para eles virarem amigos, a Rimeno disse que eles iriam fazer uma nova aliança, e ela ajudaria ele a ficar com a máquina, desde que ele ajudasse ela a ficar com o Ayakawa. E sem ter por que reclamar dessa situação, essa aliança estava formada. E a partir desse momento, o Denji e a Rimeno viraram bons amigos. Ainda falando da máquina, ela estava fazendo sua viagem de trem até Kyoto. E durante essa viagem, ela refletia sobre a vida, e pensava principalmente em como a bebida que ela estava tomando ontem estava boa. Mas nesse mesmo momento, absolutamente do nada, as pessoas que estavam em sua volta se abaixaram, e quando elas levantaram, elas atiraram tanto nela quanto em seu parceiro de viagem. E isso foi apenas o início, pois depois dela, em volta de toda a cidade, toda sua divisão estava sendo morta, inclusive o Arai e a Kobeni. E enquanto todos esses tiros estavam rolando, o Denji e seu grupo estavam em um restaurante comendo macarrão, e eles acharam que todos aqueles disparos faziam parte de algum festival.
Então, enquanto eles aproveitavam sua comida, um homem que estava comendo à mesa ao lado começa a falar, dizendo que aquele macarrão era muito ruim. E que durante toda a sua vida, embora seu avô fosse chefe da Yakuza, ele sempre deu tudo de bom e do melhor para ele. E esse muito provavelmente era o motivo daquela comida ser tão ruim. E embora seu avô tivesse matado várias crianças e mulheres, ele acreditava que muitas pessoas gostavam dele, inclusive o Denji. E nesse momento, ele mostra uma foto de seu falecido avô, aquele mesmo que o Denji trabalhava. Então o homem saca uma arma e fala que o demônio da arma quer o coração do Denji, disparando contra ele e todo seu grupo. Mas rapidamente, o Ayakawa age e invoca sua raposa para comer aquele cara. E enquanto ele estava na boca dela, o Ayakawa percebeu a situação, vendo tanto o Denji quanto a Himeno no chão e sangrando muito. Mas a luta não tinha acabado por aí, já que sua raposa demônio falou que ele não colocou uma coisa agradável em sua boca. Era uma coisa que não era nem demônio e nem humano. Logo em seguida, sua cabeça foi cortada no meio. E assim como o Denji, aquele homem se transformou. Sem hesitar nem sequer por um segundo, o Ayakawa saca sua espada proibida. E cada golpe que ele acertava naquele demônio, uma contagem regressiva acontecia. E depois de perfurar ele com 3 golpes, uma maldição se ativou. E ele foi obliterado, como se não fosse nada. Ainda nervoso com tudo aquilo, o Ayakawa parou para ver a situação. E perguntou para Power como a Himeno estava. Então ela disse que ela precisava ir para o hospital imediatamente, senão ela provavelmente morreria. E entre todas as coisas que aconteceu até esse momento, o que mais chamou a atenção dele é o fato dele estar usando uma arma de fogo, já que apenas policiais ou caçadores de demônio têm permissão de usar aquilo. Então, voltando para a realidade, ele diz que a prioridade é curar a Himeno. Mas antes dele conseguir se mexer, uma garotinha aparece e elogia o Ayakawa por ele ter matado aquele demônio. Mas pro azar dele, apenas encostando a mão naquele cadáver, o demônio voltou à vida e se levantou como se nada tivesse acontecido. Então a garota pediu para ele parar de se enrolar e matar logo o Ayakawa e todos que estavam em volta. E em um piscar de olhos, ele cortou o peito do Ayakawa. E se não fosse pelo seu traje com armadura, ele já teria morrido. Olhando aquela cena, mesmo sabendo que o Ayakawa precisava de ajuda, a Power não conseguia se mexer, pois ela estava com muito medo de seus adversários. Então a Himeno tentou utilizar sua mão fantasma, mas assim como a Power, o demônio fantasma falou que aquela garota era assustadora. Então, como a Himeno não tinha mais opção, e ela com certeza iria morrer, ela se sacrificou para tentar ajudar o Ayakawa. E falou para o demônio fantasma consumir todo o seu corpo e fazer alguma coisa a respeito daquilo. E enquanto seu demônio lutava por ela, tudo que passava em sua cabeça é que o Ayakawa não podia morrer. E ela queria muito que ele chorasse por sua morte. E pouco a pouco, as partes do seu corpo iam desaparecendo. E seu demônio fantasma derrotava o demônio da espada. Mas infelizmente, mesmo com seu sacrifício, aquilo não foi suficiente, já que aquela garota extremamente forte invocou uma cobra que comeu o demônio fantasma, acabando com todas as esperanças. Pelo menos era isso que eu tinha pensado. Mas nos últimos segundos de vida, apenas usando sua mão, ele conseguiu puxar a cordinha do Denji e acordar ele para salvar a vida do Ayakawa. E também dar esperança para essa luta que parecia perdida. Mesmo assim, o demônio da espada e a garota não ficaram com medo dele. E a única coisa que ela disse é que ele não podia machucar o coração do Denji. Então, rapidamente, uma luta entre a vida e a morte começou. E a empolgação que o Denji sentia era simplesmente insana, já que ele adora matar pessoas do mal, porque ninguém vai ligar se elas morrerem. E mesmo quando ele estava em desvantagem em números, isso não impediu ele de dar o seu melhor e bater neles, um por um. Mas durante a luta, infelizmente o Denji resolveu pensar, e usou um dos capangas como refém, achando que aquilo daria vantagem para ele. O que ele não contava é que o demônio da espada não estava nem aí. E utilizando um ataque super rápido, ele cortou tanto o seu capanga quanto o Denji no meio. E nesse momento, a luta terminou. O demônio da espada cancelou sua transformação e disse que os caçadores de demônio não podem ganhar das armas. E aparentemente, ele estava certo, já que enquanto tudo isso rolava, todos os caçadores que estavam em Tóquio foram baleados e mortos. E por causa disso, os bandidos relaxaram, já que na cabeça deles, a missão tinha sido um sucesso. Mas absolutamente do nada, no meio daquele trem, a máquina se levanta, como se nada tivesse acontecido. E assim que o trem chega em Kyoto, ela se encontra com as pessoas que esperavam por ela, que tinham acabado de receber o relatório que todas as divisões de caçadores de demônio tinham sido atacadas em Tóquio, e estavam inclusive pensando que a máquina estava morta. Mas assim que eles viram ela cheia de sangue, eles entenderam que estavam enganadas. E ela simplesmente agiu como sempre, e explicou a situação, dizendo que eles tinham sido atacados por armas, e que todo aquele sangue que estava em sua roupa não era dela, e eles precisavam limpar aquele trem.
Depois disso, enquanto eles caminhavam, ela falou que eles podiam ficar tranquilos, já que aqueles bandidos com certeza estavam atrás do Denji e não iriam vir até Kyoto. E por causa disso, ela precisava o quanto antes de 30 prisioneiros que já estavam sentenciados à morte. E mesmo que não tivessem os 30, que eles pegassem qualquer tipo de bandido, os piores possíveis, e levassem até um santuário. E esse santuário tinha que estar no topo mais alto que eles pudessem encontrar. E enquanto eles faziam o transporte de todos os prisioneiros, ela trocava suas roupas ensanguentadas e se preparava para o grande evento. O evento que finalmente ela vai mostrar porque ela é a líder da 4ª divisão dos caçadores de demônios. Se é que já não foi o bastante ela ter sobrevivido daquele tiro, e a gente nem mesmo saber o motivo. Voltando para a situação do Denji, ele estava sendo carregado até uma minivan, ou melhor dizendo, apenas a sua parte de cima estava, quando de repente, um corvo pousa, e um dos criminosos começa a dizer que está se sentindo estranho, que alguma coisa não estava certa, e em questão de segundos, seu corpo foi esmagado e desintegrado. E a garota da cobra entrou em desespero e rapidamente chamou em seu walkie-talkie perguntando se a Makima realmente tinha morrido. Mas como ela não teve nenhuma resposta de sua equipe, ela já sabia a resposta, já que no fim das contas, a Makima já estava no santuário e todas as pessoas à sua volta estavam vendadas. E o motivo dessas vendas é que ninguém podia saber o demônio que ela tinha feito um contrato. E pelo pouco que deu para entender de sua habilidade, ela ia de prisioneiro em prisioneiro, pedindo para eles falarem um nome. Esfregava suas mãos, e tanto o prisioneiro quanto a pessoa em outra cidade morriam, mas apenas um deles morria cruelmente. Infelizmente, ela não tinha o nome do demônio da espada e nem da garota da cobra, e por isso, eles estavam vivos. Então, depois de terminar a cerimônia, ela disse que voltaria para Tóquio, já que aquilo era tudo que ela conseguia fazer dali. Então, esses dois aproveitaram a oportunidade e pensaram em concluir sua missão. Mas nesse mesmo momento, a Kobeni aparece. E tudo isso por causa do Arai, que salvou sua vida, entrando na frente das balas, e permitiu que ela matasse o velhinho. O mais incrível de tudo é que apenas a presença dela deixou aqueles dois atormentados, e a garota rapidamente invocou sua serpente. Mas a Kobeni tratou aquilo como se não fosse nada. Com apenas uma faca, cortou o braço do demônio da espada, pegou sua arma e disparou diversas vezes contra ele. Se agarrou no Denji e garantiu que ele não fosse pego. E sinceramente, se aqueles dois não tivessem corrido, eu não duvido que ela facilmente teria matado eles. Mas sua prioridade tinha sido cumprida, e enquanto ela chorava e dava risadas igual uma maníaca, por em algum momento querer matar ele. E além disso, ela falava que seu trabalho ainda iria deixar ela louca. E por isso, assim que ela se encontrasse com a Himeno de novo, ela iria pedir demissão. Agora que as coisas se acalmaram, a Makima já estava de novo na estação de trem. E um de seus funcionários apareceu e disse que todas as 4 divisões de caçadores de demônio tinham sido atacadas. E tirando os integrantes que não eram humanos, quase todos morreram. E por causa disso, os membros restantes das divisões formariam um novo grupo. E a Makima seria a nova comandante. Logo depois de dar essa notícia, ele entregou uma carta para ela, dizendo que iria pedir demissão. E depois disso, ele perguntou para Makima o quanto de toda aquela situação ela já tinha previsto. Mas ela respondeu dizendo que apenas caçadores de demônio e pessoas envolvidas podem saber essa informação. E simplesmente foi embora. Mas antes dela pegar o trem até Kyoto, os 2 ajudantes que estavam acompanhando ela também falaram que não iria fazer parte da nova divisão especial e que eles apenas estavam a acompanhando. E ela simplesmente respondeu, dizendo que era uma pena. Depois de toda essa confusão, felizmente, a gente teve sobreviventes. E um deles foi o Ayakawa, que estava hospitalizado, porém vivo. Mas assim que ele abriu seus olhos e viu o Denji e a Power brigando, ele provavelmente queria estar morto, já que esses dois juntos desconhecem a palavra educação. E até mesmo a maçã é motivo de briga. Então, ao invés do Ayakawa controlar eles, ele simplesmente deixou aquilo quieto, já que ele estava muito cansado. E a única coisa que saiu de sua boca foi uma pergunta sincera. E tudo que ele queria saber era quem da 4ª divisão ainda estava vivo, e se tudo aquilo não tinha passado apenas de um pesadelo. Ao escutar aquilo, o clima daquela sala mudou completamente. E o Denji respondeu que apenas a Kobeni e o cara de 4 olhos estavam vivos. Mas depois do que rolou, ele tinha pedido demissão. E a resposta do Ayakawa depois de escutar aquilo não podia ser outra, senão o silêncio. Um silêncio tão alto que até mesmo o Denji se assustou. E disse que eles estavam indo embora, que eles tinham sido chamados pela máquina. Então assim que ele deixou o quarto, o Ayakawa pegou sua espada proibida, abriu ela e perguntou quanto tempo de vida ele ainda tem. E o demônio respondeu, apenas 2 anos. Sem muito tempo de vida e com suas mãos tremendo, o Ayakawa puxa um cigarro, mas nesse mesmo momento, se lembra da Himeno.
E a tristeza que já estava presente consome completamente seu corpo. E ele não se segura e começa a chorar. E o Denji, que ainda estava do lado de fora da porta, escuta seu choro e fala que aquilo era completamente compreensível, já que no fim das contas ele perdeu todos os seus companheiros em questão de horas. Mas assim que ele pensou isso, ele começou a se perguntar por que ele não estava triste, sendo que a Rimeno também era amiga dele. E ele até mesmo tinha dado seu primeiro beijo de língua com ela. Então ele começou a se perguntar se ele ficaria triste se alguém mais morresse. E no fim das contas, a resposta que ele teve foi que não. Ele até poderia ficar triste, mas com poucos dias, ele já voltaria a aproveitar a vida. Já que, afinal de contas, agora ele consegue comer boas refeições e ter boas noites de sono. Além, é claro, de tomar banho. E esse era o sonho que ele sempre teve em toda a sua vida. E assim que ele encontrou essa resposta, ele começou a se perguntar se ele estava deixando de ser humano e se transformando em um demônio. Mas como sempre, ele falou que não tem graça nenhuma pensar nessas coisas. E simplesmente deixou aquele assunto quieto. E foi até o cemitério, onde a máquina disse que iria se encontrar com eles. Chegando lá, sem nem saber do que se tratava, a máquina explicou rapidamente que eles precisavam ser treinados, já que o Denji, afinal de contas, era o alvo principal do demônio da arma. E no estado atual dele, ele simplesmente iria morrer. Curioso com aquilo, ele perguntou se seria ela sua professora, mas ela disse que não tinha tempo para isso, e que esse homem seria seu novo professor. E ele já começou com um teste surpresa, fazendo 3 perguntas, tanto para o Denji quanto para a Bao. E por incrível que pareça, eles gabaritaram essa prova. A primeira pergunta era qual seria a reação deles se algum companheiro morresse. E os dois falaram que tanto faz. A segunda pergunta é se eles queriam vingança do inimigo. E eles falaram que não estavam absolutamente nem aí para vingança, que tinham muito preguiça disso. Já a terceira pergunta era de qual lado eles estavam, se era dos demônios ou dos humanos. E a Power rapidamente respondeu que o lado que estivesse ganhando. Já o Denji falou que qualquer lado que fosse cuidar dele. Escutando tudo aquilo, seu novo professor ficou simplesmente apaixonado e disse que faz anos que ele não encontra pessoas como eles, e que o treinamento iria começar imediatamente, e eles deveriam chamar ele de professor. E nesse mesmo momento, apenas abraçando os dois, ele quebrou o pescoço deles. E enquanto ele dava sangue para eles se curarem, ele explicou o treinamento, que seria completamente diferente de qualquer outro, já que ele nunca tinha treinado demônios, e sempre pessoas. E como ele é o caçador de demônios mais forte de toda a agência, o objetivo deles era matar ele, já que com certeza um demônio que fosse capaz de fazer isso seria mais forte do que qualquer outro. Depois dessas palavras, eu não preciso nem dizer que o Denji e a Power vão ter um grande desafio pela frente. Mas como eles são muito burros para entender isso, eles achavam que tudo aquilo era brincadeira, e acharam que aquele professor simplesmente estava biruta. Mas como ele tinha dado uma missão para eles falaram que iriam cumprir, e já partiram para o ataque. Mas eles não tiveram absolutamente nenhuma chance. E durante esse treinamento, eu aposto que eles vão morrer pelo menos umas 200 vezes, já que esse professor é simplesmente sinistro. E o mais impressionante é que ele adora uma cachaça, então ele sempre luta embriagado. Ou o álcool não funciona no corpo dele, e eu não tô sabendo. Enquanto isso, o Ayakawa recebe visitas em seu quarto, de 2 funcionários que estavam lá para ajudar psicologicamente os membros da 4ª divisão, e definir se eles realmente estavam preparados pelo que iria vir pela frente. E antes mesmo do Ayakawa falar alguma coisa, eles já soltaram uma bomba no peito dele, dizendo que ele não podia mais usar o demônio da raposa que o ajudava desde sempre, já que por algum motivo, ele não apareceria mais. Então, eles já perguntaram se ele não queria desistir e ir para uma agência privada, sem ter que se arriscar e poder viver o resto da sua vida tranquilo. Mas como sempre, o Ayakawa disse que não, já que afinal de contas, toda a sua família, todos os seus companheiros e todas as coisas que ele se importa foram destruídas por demônio. E não existe um motivo sequer nesse mundo que vá fazer ele desistir. Escutando aquela resposta, eles disseram que estava definido, que iriam preencher a papelada e amanhã voltariam para ajudá-lo. Além dessa visita, uma mulher também apareceu, para ser mais específico, a irmã da Rimeno. E ela trouxe diversas cartas que a Rimeno tinha escrito para ela. E ela só fez isso, pois em algumas dessas cartas, ela falava sobre o Ayakawa e como ela queria que ele desistisse e fosse cuidar da sua vida normalmente, e parasse de buscar a sua morte. Mas mesmo lendo aquilo, o Ayakawa não mudou de ideia. E no dia seguinte, já estava caminhando dentro de uma prisão de demônios, que a própria agência prendia para poder fazer contratos com os caçadores de demônios. Então os ajudantes explicavam que a situação ficaria muito mais perigosa, e por causa disso, o Ayakawa iria precisar fazer contrato com algum outro demônio, extremamente forte, para poder ser útil para a agência.
E esse demônio específico já tinha feito contrato com outros 2 caçadores. Um deles teve que pagar com metade de sua vida, e o outro teve que entregar seus 2 olhos, sua capacidade de sentir cheiros, e até mesmo de sentir gostos. Mas que o preço pelo contrato varia de pessoa para pessoa. E se o demônio gostar dele, talvez aquilo seja muito mais barato do que foi para os outros. Falando de demônios enquanto a Ayakawa caminha até o seu, o Denji e a Power estavam completamente destruídos do treinamento. E passaram o dia todo morrendo, sem ter nenhum minuto de descanso. E mesmo os 2 sendo extremamente burros, eles entenderam que teriam que bolar algum plano para conseguir derrotar o professor, já que apenas correndo para cima dele, eles não iam conseguir dar um jeito. Então no dia seguinte, eles bolaram uma armadilha para ele. E embora o plano tenha sido extremamente bem elaborado, o professor deles é sinistro demais. A gente pode chamar ele até mesmo de demônio, já que os reflexos dele com certeza não são humanos, principalmente com a cachaça que tem no corpo dele. Ele conseguiu lidar com todas as armadilhas, desviar do ataque surpresa do Denji e facilmente derrotá-los. E sem nenhum pingo de pena e misericórdia, ele novamente voltou a matar eles e treiná-los para eles ficarem mais fortes. De volta para Ayakawa, ele chegou na cela 801 e lá ele iria se encontrar com o demônio do futuro. Sem nenhum pingo de preocupação e com um rosto de putão, ele entrou na cela do demônio. E a única coisa que ele viu foi um olho, que parecia completamente fissurado no rosto dele. Então, saindo das sombras, o demônio do futuro finalmente aparece e começa a dançar e cantar ao mesmo tempo, dizendo que o futuro é a melhor coisa do mundo. Emocionado com aquele momento, ele também pede para Ayakawa cantar, mas diferente do demônio, ele não estava ali para brincadeira. Mandou ele calar a boca e falou que queria fazer um contrato com ele. Escutando aquilo, o demônio do futuro não ficou nada feliz. Mesmo assim, ele disse que só diria o preço pelo seu contrato, depois dele mesmo ver o seu futuro. E ele falou que para isso acontecer, o Ayakawa precisava colocar sua cabeça dentro de sua barriga. E sem nem pensar 2 vezes, ele fez isso. E aquele demônio ficou muito feliz com o que viu. Tão feliz que disse que o único preço que ele teria que pagar era uma moradia dentro de seu olho direito. Ou seja, o demônio queria ir junto com ele, para onde quer que ele fosse, já que a morte do Ayakawa vai ser tão horrível que ele mesmo quer presenciá-la. E mesmo diante dessas palavras, o Ayakawa disse que não estava nem aí para o seu futuro, desde que ele conseguisse matar o demônio que ele tanto queria. E ele não se importava com a maneira que ele fosse morrer. Saindo de lá, seus 2 acompanhantes coach estavam levando ele até a agência de caçador de demônio, e eles provavelmente nunca mais iriam se ver. Então o excelente coach que ele tem resolveu abrir a boca para encher seu saco, e falou que ele não tinha nem chance de conseguir matar o demônio da arma, já que afinal de contas ele não faz parte de um mangá e nem mesmo é um protagonista de um anime. E assim como ele é muito fraco, e por isso ele deveria desistir. Então, com poucas palavras, o Ayakawa mandou ele calar a boca e simplesmente assistir o que ele iria fazer. E se no fim das contas ele perdesse, obviamente ele iria morrer. E depois disso, ele podia ir no seu túmulo dar risada. Mas para ele, essa era a única maneira e o único jeito que ele conseguiria viver. Depois disso, ele desceu do carro e agradeceu pelo coach. Então, com últimas palavras do seu motorista, ele falou que mesmo tendo raiva dele, ele ainda estava torcendo pela Ayakawa. E para ele ter cuidado, que todos os membros da 4ª divisão são completamente malucos. E falando nesses malucos, o Denji e a Power finalmente estavam prontos para diminuir a carga de treino. E agora eles só precisariam treinar uma vez por semana. Mas mesmo assim, não era para eles se sentirem tão confiantes. Eles sempre precisam manter a sua cabeça fria, olhar em volta a todo momento e não perder o foco. E esses foram os conselhos que seu professor estava dando para eles, já que amanhã eles iriam participar de um combate de verdade, e os membros da 4ª divisão iriam atrás do demônio da espada e da garota da cobra. Sim, os mesmos que mataram a Rimeno e dizimaram a maior parte dos caçadores de demônio. E se eles falharem nessa missão, eles vão ter que dar suas vidas e lutar de verdade contra seu professor. E dessa vez, eles não voltariam à vida. Então, com seu riso em seu rosto, o Denji agradeceu pelo treinamento e disse que isso jamais iria acontecer. E que por causa dele, agora ele pode se juntar à máquina mais rápido. E falando nela, na noite daquele mesmo dia, ela foi se encontrar com o professor deles e agradecer por todo o treinamento que ele tinha feito. E ela ainda assim esperava que ele continuasse treinando os 2. Então o professor respondeu, dizendo que aquilo seria uma honra, que no fim das contas ele se apegou aos 2. Mas é por causa de todos os seus recrutas, que cada vez ele bebe mais e mais, já que todos eles acabam morrendo. E mesmo eles sendo apenas brinquedos, e ele sendo um adulto, ele acaba se apegando a brinquedos. Depois desse assunto, o professor veio cobrar a máquina,
e perguntou por que ela deixou toda aquela situação acontecer, já que os líderes caçadores de demônio sabem muito bem dos poderes dela e que ela conseguiu prever aquela situação. Mas ela simplesmente respondeu, dizendo que ela também foi atacada e que todas as ações e pensamentos dela tinham sido calmamente pensados e ela só estava fazendo aquilo para evitar o maior número de mortos pelos demônios que existem. E se seu plano der certo, a quarta divisão vai ficar muito mais forte do que ela já era antes. Então o professor simplesmente respondeu que não importa o que ela faça, desde que ela continue do lado da humanidade, ele vai deixar ela continuar viva. Se não, assim como os outros demônios, ela será eliminada. Continuando seu trabalho, no dia seguinte, a máquina foi conversar com os Yakuzas. E chegando lá, o líder deles falou que aquilo não foi culpa dele, e que não tinha sido ele quem ordenou todos os ataques, e sim uma garota comum, que tinha feito contrato com o demônio da arma. E cada contratante teve que pagar 20 mil ienes para receber uma arma de fogo, juntamente com as munições. E em troca disso, a missão dela e de todos os contratantes seria trazer o coração do Denji. Escutando aquilo, a máquina continuou fazendo pedidos. Mas assim que ela pediu o nome de todos os membros de todos os grupos da Yakuza, o líder deles não ficou confortável e disse que essa era uma informação que ele não iria passar e que existem limites para o que ela poderia pedir, já que ela tem que entender que os Yakuzas também protegem o povo do Japão, mesmo ele fazendo coisas horríveis. O fato deles estarem vivos impedem que outras máfias e outras gangues de outros países invadam seu país e tornem as coisas muito piores do que elas já são. Então ele terminou dizendo que entendia que ela era burra, já que muitos caçadores de demônio nunca sequer receberam educação. Mas mal ele sabia que ela não estava ali para conversar. Então ela puxou uma sacola e disse que todas as pessoas que estavam naquela sala tinham pessoas queridas para eles. Família, filhos, tios, primas e avós. E o olho de cada um deles estava dentro dessa sacola. E que se ele não fizesse o que ela estava pedindo, eles continuariam do jeito que estavam. Mas se ele cooperasse, ela iria consertar o olho de cada um deles. Nesse mesmo momento, um dos homens tentou atacá-lo, mas apenas com seu olhar, o cérebro dele derreteu. Seu nariz começou a sangrar e ele caiu morto no chão. Então ela levantou e disse que não estava nem aí para a educação que ele tinha, e que ela precisava desses nomes para sua nova divisão trabalhar. E nesse exato momento, a quarta divisão completa se reunia na frente de um prédio e se preparava para lutar tanto contra a garota da cobra quanto contra o demônio da espada, que estavam lá dentro e se preparando para o combate, pois eles já sabiam dos poderes da máquina, e não importava o lugar do mundo que eles fossem, eles iriam ser descobertos. Então, como uma maneira de defesa, eles transformaram diversas pessoas em zumbis, colocaram na garagem daquele prédio e usariam como soldados. Agora que toda a quarta divisão se reuniu, eles iriam entrar no prédio, e o professor simplesmente falou que não existia um plano, e que eles apenas entrariam lá e dariam um jeito na situação. Então, enquanto o Denji, o Ayakawa, a Kobeni e a Power entravam no estacionamento, ele passava a instrução para os policiais, dizendo que ele apenas precisava fazer a contenção e impedir que qualquer pessoa saísse daquele lugar, inclusive os membros da quarta divisão, já que com certeza eles iriam fazer muito mais estrago que qualquer terrorista que saísse de lá. Então, enquanto a quarta divisão trabalhava, o professor explicava o poder dos novos membros da quarta divisão. O demônio do barão consegue atravessar qualquer parede e até mesmo entrar no chão. O demônio da violência tem uma força física extremamente absurda, e além disso, eles obrigam ele a usar uma máscara de gás. Em hipótese alguma, devem deixar ele tirar essa máscara. O demônio aranha muitas vezes se parece com um humano, e muitas vezes é amigável com eles, mas ainda assim, a gente está falando de um demônio, e se você incomodar ela, você com certeza irá morrer. E por último, mas não menos importante, o demônio anjo, que apenas ao entrar em contato com ele, ele vai sugar o tamanho da sua vida. E todos esses, juntamente dos antigos membros, são agora a nova quarta divisão. E enquanto eles cuidavam dos zumbis na parte de baixo, o Ayakawa, o Denji e a Power, e até mesmo a Kobeni, se separaram para procurar pelos outros e subirem aquele grande prédio. O primeiro a se encontrar com problemas foi o Ayakawa, mas agora com seu olho que vê o futuro, ele facilmente derrotou seu adversário. Mas se não fosse pela máquina, muito provavelmente ele teria sido morto pelos outros. Continuando sua aventura, ele chegou em um beco, e no meio desse beco, sozinha, estava a mulher da cobra. E sem nenhum tipo de conversa, ela mandou o demônio da cobra cuspir um demônio. E diante de seus olhos, o demônio fantasma apareceu, o mesmo que tinha feito o contrato com a Rimena. E então, a batalha começou. E utilizando seus novos olhos, ele estava se saindo muito melhor do que qualquer pessoa esperava, cortando todos os braços daquele demônio, desviando de vários ataques e dando muito trabalho naquela luta. Mesmo assim, aquilo não foi suficiente. Ele deu um deslize e o demônio fantasma pegou ele e começou a estrangulá-lo, e pouco a pouco,
via a vida dele acabando. Até o momento que ele fechou seus olhos e muitas lembranças da Rimeno vieram em sua cabeça. Para ser mais específico, a primeira vez em que ela ofereceu um cigarro para ele, há muitos anos atrás, quando eles viraram parceiro pela primeira vez. E como Ayakawa não podia nem mesmo fumar naquela época, ela guardou aquele primeiro cigarro dele. Então, absolutamente do nada, o demônio fantasma soltou Ayakawa, esticou sua mão e dentro dela estava aquele cigarro que a Rimeno tinha guardado. E nele estava escrito: vingança fácil. Isso só aconteceu porque o Ayakawa parou de ter medo do demônio. E como ele não tem olhos, a única coisa que ele faz para achar suas presas é sentir o cheiro do medo deles. Agora com ele parado, o Ayakawa facilmente finaliza ele e fala que em breve irá se encontrar com Rimeno. E como se isso não bastasse, a Kibena aparece atrás da garota da cobra. E a única coisa que o Ayakawa fala é para ele não matar ela ainda. Voltando para nossa dupla de malucos, a Power e o Denji estão no elevador, brigando, como sempre. E então, a porta do elevador se abre e diversos zumbis aparecem na frente deles. E a Power, sem pensar em mais nada, saiu do elevador com toda a vontade de matar aqueles zumbis. E enquanto ela lutava, ela achava que o Denji estava atrás dela, vendo tudo que ela fazia e assistindo ela brilhar. Mas na verdade, ele ficou dentro do elevador esperando o próximo andar, já que o objetivo dele é eliminar o demônio da espada, que por sinal já estava esperando pelo Denji. Mas ao invés da luta começar imediatamente, o demônio da espada veio com um papo furado, dizendo que ele até mesmo estava pensando em se render. E antes deles lutarem, ele disse que queria conversar um pouco. Mas essa conversa foi extremamente rápida, já que a única coisa que o demônio da espada queria saber era se o Denji se arrependia de ter matado seu avô. Mas obviamente, o Denji não estava nem aí, já que afinal de contas o avô dele tratava ele igual um lixo. E o Denji só matou ele, pois ele tinha se transformado em um zumbi. E ele com certeza faria aquilo de novo. Escutando aquilo, o demônio da espada ficou puto, e a batalha imediatamente começou. E dessa vez, o Denji conseguia acompanhar todos os movimentos do demônio da espada. Isso só demonstrou que todo o sofrimento que ele teve durante seu treinamento foi muito eficiente, e que ele com certeza conseguiria eliminar o demônio da espada e ser elogiado pela máquina. Mas definitivamente, isso não seria nada fácil. E assim como da última vez, o Denji estava apanhando bastante. Ele teve seus braços cortados, e essa luta estava muito próxima do fim, já que a única serra elétrica que sobrou foi a de sua cabeça. Ou era isso que ele queria que o demônio da espada pensasse, já que agora até mesmo de suas pernas ele é capaz de invocar serras elétricas. E então, utilizando elas, ele conseguiu cortar o demônio da espada no meio. E essa luta acabou, mas a diversão estava prestes a começar, já que depois disso, mesmo na forma humana, ele amarrou o demônio da espada no trem, e a única coisa que tinha sobrado era esperar pela polícia chegar. Mas nesse meio tempo, obviamente ele não ia ficar sem fazer nada, já que ele ainda não estava satisfeito com aquela luta, pois o demônio da espada tinha matado a Rimeno, além, é claro, de causar uma grande bagunça nos caçadores de demônios. E enquanto o Denji pensava o que ele iria fazer enquanto a polícia não chegava, o Ayakawa chegou, e ele disse que aquele era o momento perfeito para ele chegar. E então, eles começaram uma competição de chutes no saco, e quem fizesse o demônio da espada gritar mais, iria ser o grande vitorioso. Enquanto eles se divertiam, a polícia prendia todos os terroristas, e aquele caso tinha sido encerrado. E a máquina explicava toda a situação que aconteceu para os diretores, dizendo que todos aqueles ataques tinham sido organizados pela garota da cobra, chamada Akane Sawatari, e ela mesma era uma caçadora de demônios do setor privado. Então ela fez um pacto com o demônio da arma, contratou os membros da Yakuza, e a única coisa que ela tinha que fazer em troca era trazer o coração do Denji. E infelizmente, antes deles conseguirem interrogá-la e descobrir tudo, ela foi comida por um demônio, muito provavelmente por causa do demônio da arma. Mesmo assim, toda aquela missão tinha sido um sucesso, já que eles conseguiram recuperar várias partes do demônio da arma, partes suficientes para elas serem atraídas ao demônio principal. E por causa disso, finalmente, a missão para exterminar o demônio da arma pode começar. Mas infelizmente, só na segunda temporada, já que esse foi o último episódio da primeira temporada. E também, infelizmente, a segunda temporada ainda não saiu, então eu não vou estar podendo trazer para vocês. Então, mais uma vez, tá na hora da gente dizer tchau pro Denji e todas as maluquices e conquistas que ele teve até o momento. Mas agora chega de notícia triste e vamos falar de coisa boa, já que como esse anime acabou, com certeza eu vou trazer outras. Então não se esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o final e que têm me ajudado desde o início. Fiquem bem, tamo junto, fui!